Boa noite, fraternidade. Boa noite, casa querida do meu coração. Quão saudosa estou de estar aí. Em mais alguns meses já estarei, tenho certeza. Tá bom? Nessa noite, estou muito grata e feliz por podermos compartilhar um pouquinho da lição linda. Linda, gente, é linda. Aqui de Pão Nosso, nossa Emmanuel pelo Chico, né? Lição 169, Olhos. Recomendo que todos leiam. Não vou ler aqui com vocês não, porque o nosso tempo é assaz curto, mas a lição é linda. Começa com a segunda epístola de Pedro, quando ele fala, eles têm os olhos cheios de adultério. Uma frase forte de Simão Pedro, de Cefas, nos convidando a refletir acerca do nosso olhar na vida. Para pensarmos sobre essa lição, pensemos na oração nossa, também de Emmanuel, a psicografia do Chico, quando ele fala, Senhor, ajuda-me a olhar sem malícia, a ouvir sem perverter os assuntos. A lição aqui, Olhos, assim como a oração, da qual falei com vocês, nos convida a educarmos os sentidos. Sabe, fraternidade, a nossa educação íntima, a nossa moralização pessoal perpassa necessariamente pelo esforço cotidiano de educarmos as nossas percepções sensoriais, os nossos órgãos do sentido. Nessa lição aqui, Emmanuel, de maneira sensível, nos convida a educarmos o nosso olhar. Como temos enxergado as pessoas, a vida, o mundo à nossa volta, os cenários com os quais nos deparamos. Nunca nos esquecer que qualquer realidade tem sempre mais de um lado. E o lado que vemos é apenas a nossa percepção. Um ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Por isso, eduquemos o nosso olhar para vermos sempre o melhor de todas as pessoas, coisas e fatos. Sem que incorramos, nem jamais tangenciemos qualquer filosofia pueril de vida, de ficar enxergando alegria e beleza, onde na verdade há um cenário grave que nos convida à reflexão ou até mesmo dor, mas sempre buscarmos o olhar da madureza positiva, enxergando sempre, especialmente na alteridade, na relação com o outro, como diz André Luiz, que todos estamos na Terra tentando ser felizes, tentando acertar. E como os Espíritos nos falam, erramos a mais das vezes numa escola atrasada como a Terra por ignorância, pela condição ignota de não saber, mas não é por maldade. Por isso, educarmos, Deus nos livre, espíritas, nós que abraçamos o Evangelho Redentor, o Evangelho Redivivo de Nosso Senhor, Deus nos livre do olhar malicioso, tá bom? De olharmos imaginando, como os exemplos que Emmanuel nos traz aqui, de que aquele está num cenário difícil, está ali porque não tem um bom caráter, ou aquela pessoa que se aproxima de nós se aproximou com intenções outras que não sejam positivas. Não significa vivermos de maneira ingênua na Terra, porque temos que ter sabedoria, no mundo atrasado nós estamos, mas jamais colocar a maldade onde ela não existe. Ao contrário, sermos agentes da paz, pacificadores, aqueles que plantam, como diz a música do Toquinho, de onde se planta a paz, da paz eu quero a raiz. Senão que sejamos aqueles que levam a raiz da paz para onde vamos e que a paz seja onde estivermos, a partir da nossa fala educada, adestrada no bem, no positivismo, não no positivismo ingênuo, onde já incorremos no passado, mas no positivismo que enxerga que com quanto dores e lutas, dificuldades na Terra, estamos avançando sim, estamos superando dias difíceis e vamos em frente, irmanados, ninguém solta a mão de ninguém. Eduquemos o nosso olhar, como o Emmanuel nos convida aqui na lição, para enxergarmos, mesmo nos cenários mais difíceis, o amor de Deus ali naquele lugar, convidando-nos à transformação, diante daquele ser que perpassa o nosso caminho como uma incógnita. Eduquemos o nosso olhar para enxergar nele um irmão encaminhado em dores e lutas, como diz os Espíritos, às vezes carregando fardos que se fosse conosco não suportaríamos. Eduquemos, amigos, o nosso olhar, os nossos ouvidos, para que possamos apenas deixar que venha a nós aquilo que possa ser construtivo, positivo,
que ajude, né? Que a nossa escuta seja acolhedora para o outro, mas jamais que sejamos repositório daquilo que não nos cabe saber, né? Há uma frase curiosa que diz respeito a isso, que fala: quando alguém caminha, quando alguém lhe traz uma maledicência, pergunte também por que a pessoa trouxe para você, se você ainda abre espaço no seu ouvir, na sua audição, para a maledicência alheia, porque tudo na vida, nos ensina André Luiz, é regido por sintonia e afinidade. Eduquemos-nos na terra para sermos almas adestradas no bem, fazendo o esforço, como falam os espíritos, é o esforço mesmo de domar aquele ser indômito, atrasado, arraigado em vícios que não podemos mais ser, para a gente domar isso daí e deixar que emerja de nós o ser renovado e lúcido em valores espirituais e lindos, em consonância com a era nova, com a era do espírito, que vem perto e que depende do labor nosso, de homens e mulheres que não são bons ainda, mas que querem ser. Eduquemos o nosso olhar para enxergarmos no outro um irmão, ou como dizem os budistas, não há o outro, né? O outro, a pessoa que está na nossa direção, que vem na nossa direção, mostrará para nós a face que reconhecemos. Por isso pensemos nisso também, quando enxergarmos a maldade, quando enxergarmos o erro, quando a nossa crítica for ácida, pensemos que não é o cenário que é ácido, que é errado, mas o nosso olhar que ainda captura isso. Porque podemos sim enxergar mesmo no cenário mais infeliz, irmãos em luta, né? E que no concurso do tempo serão convidados a se renovarem e se transformarem tanto quanto nós mesmos. Gente, o mundo não precisa mais de pessoas com olhares infelizes, os profetas do Apocalipse, né? Aqueles que dizem que as coisas vão piorar, que tudo vai dar errado, que caminhamos para um cenário cada vez mais infeliz. Não, não. Olhemos para o cenário que está posto, para a terra que nos é concedida como hospital, escola, nos é concedida por Deus, por misericórdia, né? Que nós nem merecemos, então é por misericórdia mesmo. Nos é concedido como hospital, como escola, para a nossa redenção. E olhamos para nós todos, os alunos aqui matriculados, como alunos em dificuldade, mas que avançam. É lento o processo, é verdade, mas a humanidade tem avançado. Eduquemos o nosso olhar. Eduquemos o nosso olhar para compreender que aquele que vem perto de nós aguarda de nós um olhar carinhoso, caridoso, aguarda de nós o verbo fraterno, edificante. Aquele que está ao nosso lado aguarda muitas vezes de nós o silêncio caridoso, né? Para evitarmos a fala inapropriada que poderia ferir, magoar ou derrubar aquele que se esforça para se levantar. Eduquemos-nos. Eduquemos os nossos sentidos. No convite de Emmanuel, eduquemos o nosso olhar. Para olhar também onde que Deus nos espera que vicejemos. Para olhar o cenário onde estamos inseridos e o que é que podemos fazer. Em vez de, Emmanuel nos fala aqui na lição, em vez do azedume da crítica, do olhar que enxerga a maldade, a malícia, o erro, o equívoco, olhemos para o cenário onde a providência divina nos matriculou como uma oportunidade de serviço. O que eu posso fazer aqui, hoje, agora? Olhemos para o outro que erra feio bastante, né? Como diz o Frejá, como um irmão em humanidade, quantas vezes nós também temos errado feio bastante. Aprendamos a ter o olhar caridoso, o olhar que bota o outro de pé, como queremos também ser colocados, né? Na oração dominical, não pedimos que o Pai nos perdoe, na medida que perdoamos ao outro. Aprendamos a vivenciar essas virtudes, das quais ainda não temos a posse, mas que caminhamos na direção delas em nome de Jesus, o Cristo de Deus. Eduquemos o nosso olhar, eduquemos para nos enxergar na terra irmanados em luta, em aprendizado, né? O outro, como diz Emmanuel, o criminoso, por exemplo, é apenas um de nós que foi descoberto no transcurso das eras. Quem de nós dirá que já não fez crimes tão horríveis como aqueles que olhamos hoje, que o nosso olhar azedo critica? Aprendamos a não criticar. Esse é o cerne da lição. Que o nosso olhar não seja mais de crítica, aquela crítica desconstrutiva. Que o nosso olhar seja sempre caridoso, para enxergar em quaisquer cenários o que eu posso fazer, né? Como eu posso agir, em que eu posso mudar. Cada vez mais desvinculando-nos do olhar alheio também, tá bom? A nossa caminhada, espíritas, no processo de renovação, muitas vezes será solitário. Será em soledade que faremos as decisões, aquelas mais dolorosas do nosso coração, aquelas que só nós sabemos. Será muitas vezes em soledade, em plena solidão mesmo, em solitude, que vamos caminhar muitos passos na renovação de nós mesmos. E não seremos muitas vezes compreendidos, não importa.
Não importa, lembremos Emmanuel, quando nos fala o dia da crucificação infeliz do Cristo, a turba aplaudia, no entanto, que erro crasso da humanidade. Aprendamos na nossa caminhada a nos desvincular do olhar alheio, da expectativa dos outros, do que o outro espera que eu faça, que eu seja. Não! Nós devemos uma resposta à nossa consciência, que seja cada vez mais a nossa vivência coerente entre aquilo que a nossa consciência chancela é aquilo que fazemos. Aquilo que já sabemos que devemos fazer, que a nossa consciência nos pede que faça, e o nosso ato. Tá bom? Educar o nosso olhar significa também compreender isso. Que muitas vezes, na Terra, o olhar do mundo apontará para uma direção. Mas nós, que desejamos, enfim, abraçar o nosso madeiro, excruciante a mais das vezes, de renovação íntima e moral, caminharemos por outros caminhos. Caminhar com Jesus na Terra será o passo dado, cotidiano, diuturno, em outros caminhos. Educar o nosso olhar para compreender que a vontade alheia nem sempre deverá ser a nossa. E que o que a massa faz, a mais das vezes, está equivocado. E que nós podemos, sim, vis-à-vis tudo que falamos, sabemos, dizemos que já aprendemos, caminhar passos outros em outras plagas. Desvinculando-nos, né? Do olhar do outro, mantendo a consciência tranquila, como nosso porto seguro de felicidade, como nos diz Bezerra, né? Faça corretamente, haja em consonância com a sua consciência. Em verdade, só encontraremos na Terra um porto seguro, em verdade mesmo, que esse porto se chama consciência tranquila. Lembramos do Chico, né? Franciscano Xavier, nessa caminhada de se soltar do olhar alheio. Um dia ele entra num bar, né? Para tomar um café, que ele vinha de um processo de doação, tinha levado muitos donativos, estava cansado, e ainda ia para o serviço. E aí ele tinha saído muito cedo, então ele entra num pequeno bar em Uberaba para tomar um café, que naquelas épocas era chamado de pingado, que era café com leite. E na hora que ele entra, alguém já com o olhar do mundo fala, nossa, Franciscano Xavier entrando no bar. E o Chico, desvinculado do olhar do mundo, não tem nenhuma necessidade da aprovação alheia da sua consciência, é que você tem necessidade, tá bom? Diz assim, meu irmão, quando um espírita de verdade entra num bar, o bar se torna um lar. Porque, na verdade, aqueles que caem dentro das casas equivocadas do mundo, na verdade, são irmãos em queda, como nós mesmos já caímos. Ajudemos-los a se erguerem, como queremos também que a força divina nos mantenha de pé, porque somente com Deus que estamos de pé, a nossa fraqueza é muita, e como diz João, nossos joelhos ainda estão desconjuntados. Né? Então, jamais ter na Terra o olhar da crítica, o olhar do azedume, o olhar do julgamento da conduta alheia. Nunca mais, tá? Como diz Emmanuel aqui, permitirmos ser aqueles que querem julgar, arbitrarmos a juízos da conduta alheia. Nós não sabemos. Na verdade, nós não sabemos a vida que a outra pessoa leva, as dores que ela carrega, os desafios que ela enfrenta cotidianamente, e muitas vezes o episódio que vemos é uma fração de um todo, do qual nos escapa o cenário completo. Nunca mais julgar, nunca mais ter o olhar do julgamento para quem quer que seja, ao contrário, olhar para nós mesmos, para dentro de nós e perscrutarmos em nós o que é que eu posso mudar em mim mesmo, o que eu posso transformar em mim. Franciscano Xavier, uma vez, né? Mantendo sempre o seu olhar de pureza, como Jesus nos convida a manter, precisava muito de uma cuidadora para ajudá-lo nos tratos com um doente, um enfermo, que ele havia assimilado, adotado assim como tarefa sua cotidiana, né? E não encontrava um voluntário que pudesse, nas horas do dia, ir lá fazer os emplastros naquele doente, né? Ele trabalhava durante o dia, então ficou uma situação muito difícil. Ele colocou num jornal de Uberaba um anúncio que procurava uma cuidadora que pudesse doar horas, né, um trabalho voluntário para cuidar de um paciente numa situação de uma doença de pele, se não me falha a memória, era o pênfigo, né, o fogo selvagem, e precisava que dá feridas na pele, né, e precisava de alguém que escaras na pele, e que precisava de alguém que cuidasse. Comparece uma moça como voluntária, e ele então conversa com ela, ai, que bom, minha filha, que você veio, você vai ter os horários? Ela, Chico, pode ser que eu me atrase um pouco para ir colocar os remédios no doente, mas eu vou, que eu sinto que eu devo fazer esse trabalho. Aí ele perguntou para ela, e você, minha filha, você vai atrasar por quê? Lindo dos casos de Chico Xavier. Ramiro Gama nos conta. E aí ela fala, é porque às vezes meus clientes atrasam. E aí o Chico vem a saber que era uma moça que vendia o corpo nos trabalhos, né, da vida dela.
ela mercadejava o próprio corpo para sobreviver. Sem ter o olhar da malícia, o Chico fala, então você vai atrasar por causa disso. Tá bom, minha filha. E dá os medicamentos para ela, sem julgar, sem condenar, sem levantar qualquer argumento que faça a pessoa se sentir péssima. Nunca, nunca, nunca. Nós estamos aqui como irmãos, né? Para nos erguermos uns aos outros, para nos ensinarmos e aprendermos uns com os outros, né? E eu não sei de verdade qual é a dor que o outro carrega. Antes de julgar alguém pela vida que leva, pela conduta assumida, pelas opções que faz, paremos e pensemos, os Espíritos falam. Muitas vezes aquela pessoa carrega dores inimagináveis para os nossos ombros, fardos diante dos quais vergaríamos. Tá bom? Nunca julgar ninguém, nunca condenar, purifiquemos fraternidade no nosso olhar. O Chico assim, né? Tá bom, minha filha. Aceitou então a ajuda dela e ela então ficou de ir nos horários que ela podia. O trabalho foi tão lindo, o doente ficou curado. A moça ficou tão encantada com aquela doação no bem, que quando o rapaz ficou curado dos ferimentos mais graves, assim ele pôde ele mesmo passar a se cuidar e passou a dispensar então essa ajuda mais próxima da cuidadora e do próprio Chico, ela então procurou Francisco Cândido Xavier feliz e fala, Chico, eu vim me despedir de você. E ele fala, por que, minha filha, o que aconteceu? Ela, vamos embora para Belo Horizonte, decidi estudar. O cuidado que eu tive com aquele moço foi tão fundante em minha vida que eu quero estudar, Chico, para ser enfermeira. E aí ele fica encantado com aquilo. Anos depois a moça volta. Aparece uma moça de branco na frente dele, encarnada. E aí fala para ele, Chico, você está se lembrando de mim? Eram tantas as pessoas que o Chico olha para ele e ela fala, Chico, eu me formei, agora eu sou enfermeira. Eu aprendi a cuidar do outro, a amar o outro como o outro deve ser amado. É um processo de cura, não só daquela pessoa que tinha o pêssego, mas daquela moça também que estava com sentimentos confusos, né? A necessidade material sobrepujando, talvez o lastro moral que ela quisesse que exacerbasse nela, mas não conseguia, não importava. O Chico a trouxe com amor para perto, pro trabalho, nunca mais deixar, tá? Que o nosso olhar fira o outro, nos aparte do outro, o mundo não precisa mais de gente que olhe para o outro, apartando-o de si mesmo, né? Condenando o outro, julgando o outro, educar o nosso olhar para enxergar em tudo, em todos, a melhor porção. Como diz André Luiz, fazer o esforço na visão para enxergar em cada ser humano sua melhor porção. Aquele lado que ele está tentando cada vez mais iluminar e jogar luz, é verdade, para que esse lado então ilumine o lado sombra que habita o coração de todos nós. Educar os nossos olhos significa retirarmos o adultério do nosso olhar. Essa é a epístola de Pedro, né? Que não se adultera somente em relações a dois, mas qualquer tipo de relacionamento ou postura pode ser adulterado a partir da postura viciosa, né? O adultério no sentido de corrupção, né? Não se corrompe só em órgãos estatais, corrompe-se os sentimentos, né? O olhar, a postura, eduquemos-nos para isso, para não sermos nunca mais aqueles com olhar adulterado, com conduta corrompida, com a personalidade viciosa, dissociada do que se fala, nunca mais, com quanto nos doa, cada vez mais, Espírito, congruência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive, esforço para a gente conseguir ter consonância entre os nossos atos, as nossas posturas, o nosso olhar, o nosso pensamento que é vigiado por uma nuvem de testemunhas, como Paulo de Tarso já nos avisa em uma de suas epístolas. E aquilo que a gente já teve a oportunidade, mercê de Deus, de aprender, né? Eduquemos-nos. Tem uma história linda, eu queria compartilhar com vocês, encaminhando aqui para o nosso encerramento, contada na revista Reader's Digest, seleções em português, né? Que conta a história de uma moça, uma senhora que queria contratar um guru. Vejam vocês. Mas tinha que ser um guru muito bom. Então ela o contrata para testar as virtudes dele, deixa-o uma noite com uma bailarina, uma dançarina, uma dançarina, para ver se ele tinha resistência moral naquela convivência, porque a dançarina era muito bonita, se ele teria resistência moral naquela convivência. Essa era a prova. E deixa ele lá com ela uma noite e vai. No dia seguinte ela volta. Aí chama a dançarina e pergunta como é que foi a noite. Ela fala, olha, eu dancei, ele ficou meditando toda a noite e não me deu nenhuma atenção. Aí a moça, tá. Aí chama o guru, que ela supostamente iria contratar, e fala, como que foi a prova? Aí ele fala, eu passei a noite inteira meditando, não tive nenhum tipo de contato com a moça. Que, teoricamente, estaria ali num posicionamento de sedução, né? Aí a mulher fala assim, então, você tá dispensada, eu não vou te contratar. Aí ele falou,
como assim? Eu passei a noite inteira meditando, não tive nenhum contato com ela, não passou pela minha cabeça nenhum pensamento que não fosse de acordo com a minha meditação, porque eu nem cheguei a falar com ela. Aí a mulher fala, por isso mesmo, por isso que eu não quero. Porque eu deixei você uma noite inteira com uma pessoa que talvez você pudesse compartilhar do que você sabe, que você podia conhecer, aprender da experiência dela, levar da sua, e vocês juntos poderiam ter construído um conhecimento maior, poderiam ter feito elos de amizade que caminhariam para a pureza. Quem sabe você curaria algo em você e algo nela, e vocês caminhariam para um lugar melhor, mas você se recusou a esse processo, com medo de olhar para ela, por puro preconceito. Você não serve para ser meu guia, nem meu guru, não quero. Pensei nessa história que parece simples, né? Mas que os espíritos, quando a gente correlaciona com a nossa doutrina dos espíritos, entendemos quando os espíritos nos falam que não devemos estar isolados do mundo, pois afinal de contas somos seres sociais, é no mundo que somos testados, né? Como é que uma pedra preciosa é lapidada? É ali no fogo, no calor do forno, na dureza do buril, né? Nós devemos ir para o mundo e no mundo educar os nossos sentidos, educar o nosso olhar para compreendermos onde Jesus nos quer, educar a nossa fala para que ela seja edificante, construtiva, positiva, educar o nosso ouvido para selecionar daquela algavaria, das áfamas do mundo, o que nos interessa, o que importa de verdade, o que pode a partir da nossa escuta ser construtivo para nós e para aquele que fala ou para um terceiro. Nunca jamais ceder espaço para falas maldosas, falas maliciosas, falas banais. Eduquemos-nos, né? Em consonância com a lição de Emmanuel, eduquemos o nosso olhar. Para olharmos para o mundo, fraternidade, de maneira especial e bela, sempre podendo perguntar a nós mesmos. Nesse cenário complexo onde eu me insiro, onde há tantas relações, onde há tantas questões, onde há incógnitas, nesse cenário complicado onde eu estou, onde há tanto a ser feito, né? Que eu tenha sempre o olhar, conforme Jesus nos convida, de ver. Que os meus olhos sejam os olhos que veem, que eu tenha sempre os olhos de ver. Para enxergar a oportunidade de trabalho que me seja cotidianamente para mim, para enxergar especialmente onde Deus quer que eu esteja. Se tivermos dúvida, perguntemos: Senhor, nesse dia, nesse lugar onde eu estou, nessa situação difícil, dolorosa por vezes, Mestre amado dos nossos corações, Senhor, o que queres que eu faça? Façamos como Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, no contato com a luz. A luz, como diz Bezerra, a luz é Jesus. A luz foi tão intensa que momentaneamente Saulo se vê cego, para voltar a enxergar logo depois por caridade, né? Caridade no Cristo faz enxergar novamente e enxergar novos caminhos, onde Jesus o convidava a palmilhar. Que seja assim conosco também. Que os nossos olhos cada vez mais estejam cegos para aquilo que é negativo, que é ruim, que é mundano, para que os nossos olhos se abram cada vez mais diante da luz. A luz é Jesus. Mirando a luz, um pequeno facho de luz, dessa luz, que atravessa uma telha quebrada de nossas casas psíquicas e espirituais, há de nos alumiar em novos caminhos para a eternidade. E assim, mirando a luz, como diz Emmanuel, não perca da meta. Não se perca da meta. A meta é Jesus. Mirando a luz, que nossos olhos cada vez mais possam contemplar o caminho de luz, de renovação, de aprendizado, onde o Cristo nos quer. Lembremos-nos, para encerrar, Paulo de Tarso. Saulo, após cego, retorna como Paulo, enxergando a luz, passa a ver com os olhos educados todos os cenários de trabalho que se abriam cotidianamente para ele. Odiernamente, atrasados que somos, também abramos nossos olhos, fraternidade, para a luz. E que o nosso olhar cada vez mais perscrute o que é bom, as oportunidades de trabalho e de aprendizado com que Jesus nos brinda todos os dias, e que lá estejamos em nome dele. Que o nosso olhar seja cada vez melhor, possamos cada vez mais ver o ser que podemos ser, que ainda não somos, e trabalharmos nessa direção. Saulo de Tarso, um dia, no final da sua vida, depois de tudo ter visto de bom, de belo e produtivo, e tudo ter feito de bom, de belo e produtivo a partir daquilo que ele via, no momento final da sua encarnação, quando ele vai ser decapitado, ele fala para o soldado: Soldado,
Cumpra agora a sua missão, porque eu já cumpri a minha. Combati o bom combate e guardei a fé. Só é possível, fraternidade, respondermos assim ao mundo, quando tivermos educado para o bem. Que todos os dias sejam dias de olharmos as oportunidades múltiplas, renovadas, que se abrem para nós. E ao olharmos, fazermos. E ao fazermos, nos transformarmos. E ao nos transformarmos, caminharmos cada vez mais na direção dos seres renovados que podemos ser, os seres que caminham para a luz. A luz, jamais nos esquecermos, é Jesus. Que Ele, nosso mestre e amigo, nosso maior amigo, nos abençoe nos nossos propósitos de sermos melhores, de enxergarmos a vida cada vez mais por prismas renovados, multicolores que sejam, porque são múltiplas as formas de se ver, mas que essas formas sejam sempre belas, sejam sempre convites de renovação para nós mesmos. Jesus, nosso maior amigo, nos ajude a sermos melhores. Hoje, amanhã, em todos os dias da nossa vida. Obrigada, amigos.